Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Eu quero falar que eu estou muito feliz porque nós temos esse espaço para falar da palavra de Deus. Eu quero falar algo aqui que não é fácil, eu gosto muito de falar da palavra, gosto de dar testemunhos do que Deus faz na vida de pessoas, mas falar da nossa própria vida muitas vezes não é fácil, ainda mais abertamente assim. Mas eu deveria ter feito esse vídeo no início, teria que ser o primeiro vídeo aqui do canal, mas eu sou meio atrapalhada e não fiz. Então, eu quero falar um pouquinho do propósito que foi desse canal. Um pouco antes de acontecer essa pandemia, umas 2 semanas antes, Deus me incomodou pela madrugada, Deus falou comigo e me deu muitas palavras e confirmando, né? Eu abri a Bíblia, Deus estava confirmando e falando que era para eu começar esse canal. Ele ia fazer na vida das pessoas, eu seria apenas um instrumento, porque eu não sou nada, é Deus que faz tudo. E no momento eu fiquei meio assim, ainda falei com meu esposo, falei com as minhas filhas, eles falaram, vai que vai dar certo, Deus tem um propósito, você tem esse dom, então Deus vai abençoar. E eu ainda fiquei assim meio relutando. Porém, logo em seguida, aconteceu a pandemia, tanto que o primeiro vídeo que tem aqui no canal é um vídeo para o grupo da igreja, onde o pastor pediu para nós gravarmos vídeos, para trazermos mensagens para os irmãos, porque nós não teríamos culto na igreja. Então, Deus me confirmou que realmente era para nós fazermos esse canal e estarmos gravando vídeos falando da palavra. E falar da Bíblia, falar da palavra de Deus, falar de Deus, dos feitos de Deus, falar da vida com Deus, para mim é a melhor coisa que existe. Não tem algo na vida que me dê prazer maior do que falar das coisas de Deus, falar do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Deus é bom. E eu estou muito confortável nesse ambiente, nesse espaço. E muitas vezes, queridos, nós achamos que os nossos sonhos foram esquecidos por Deus. Nós achamos que o nosso tempo já passou, nós achamos que não tem mais propósito, que Deus não tem mais nada para fazer na nossa vida, que o auge da nossa vida já aconteceu. Então, é um sonho para mim estar sendo um instrumento, estar sendo o canal de Deus para trazer a mensagem dele para a vida das pessoas, que muitos estão distantes. Muitas pessoas têm me enviado mensagens de lugares bem distantes mesmo, falando que Deus tem edificado suas vidas, que Deus tem transformado, que tem recebido essas mensagens e essas mensagens têm sido bênção em suas vidas. Então, para mim, não tem preço, não tem nada mais prazeroso e gratificante do que fazer isso que eu estou fazendo. E eu quero falar até como um testemunho que nunca é tarde para você sonhar, nunca é tarde para que o seu sonho seja lembrado por Deus. No livro de 1 Reis, no capítulo 4, conta a história de uma mulher rica que decidiu hospedar um grande homem de Deus na sua casa, porém aquela mulher não tinha filhos, o seu esposo já era de idade. E o profeta chamou aquela mulher para conversar e falou assim, Deus vai te dar um filho. E ela falou assim, não, Senhor, não me engane, porque para ela era impossível que aquilo viesse a acontecer. E eu quero te falar que há motivo para nós acreditarmos que Deus ainda quer realizar os nossos sonhos. Eu quero te falar de 3 motivos. O primeiro deles é que nunca é tarde quando nós estamos vivos. Você está vivo é porque Deus ainda quer fazer algo na sua vida. Se ele tivesse desistido, se Deus não tivesse mais nada para fazer, ele simplesmente levava você. Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece dos sonhos que ele colocou no meu e no seu coração. Veja só que Moisés, o auge da sua vida foi aos 80 anos de idade. Moisés já não era mais nem um jovem. Nos nossos dias, ele já estava passado do tempo. Imagine uma pessoa com 80 anos de idade, tirando um povo inteiro de um país, levando para uma outra nação, levando aquele povo a passar por meio do mar. Impossível de nós imaginarmos isso. E eu trouxe essa palavra para usar como um testemunho na minha vida, para que você veja, você venha ter mais do que certeza de que nunca é tarde para que um sonho seja realizado, de que ainda há tempo para você, ainda tem muito sonho para se realizar na sua vida. E os sonhos de Deus, muitas vezes nós achamos que eles têm que acontecer no nosso tempo. Nós achamos que tudo que nós já vivemos foi o melhor de Deus, mas muitas vezes o melhor de Deus ainda vai acontecer. O que Deus podia fazer de melhor para nós, ele já fez, que foi dar Jesus por nós, para morrer naquela cruz. Mas muitas coisas ainda podem acontecer, independente de pandemia, de epidemia, de vírus. Deus não depende de circunstância para agir na nossa vida. Então, se você está vivo, Deus quer fazer algo ainda por meio da sua vida. Eu e meu esposo, nós somos pastores, consagrados há mais de 17 anos. Mas que nós somos cristãos tem bem mais anos, uns 25 anos mais ou menos. Nós já pastoreamos igreja
igrejas, e hoje nós estamos apenas auxiliando e bem pouquinho. As pessoas nos procuram para orar, para aconselhar, para ter comunhão, para estar conosco por conta do nosso caráter. Mas eu quero te falar que houve um tempo em que na nossa vida nós dedicamos tudo de nós em função da obra de Deus. E eu quero te falar, você que dedica a sua vida em prol da obra, em prol do ministério, em prol de vidas, eu quero te falar que tudo que você fizer, a Bíblia manda que nós façamos como que para o Senhor. Quer comais, quer bebais ou façais quaisquer outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. E foi para isso que nós fizemos. E muitas vezes, queridos, nós dedicamos uma vida inteira por conta da obra. Nós achamos que a obra precisa do nosso desgaste, mas Deus não precisa do nosso desgaste. Muitas vezes nós deixamos as nossas filhas, deixamos a nossa vida, nós abrimos mão de tudo por conta da obra. Jesus falou que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Como que nós vamos amar ao nosso próximo se nós não cuidamos de nós mesmos? Porque a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente, é pior do que o ímpio. Nós, nesse ímpeto de fazer a obra de Deus, nós costumamos fazer de forma irresponsável. Acabamos trazendo consequências muitas vezes catastróficas na vida da nossa família, dos nossos filhos. O que tem de filho de cristão, de pastor, desviado, que não quer saber de igreja. Eu falo isso hoje sem alegria nenhuma, muito pelo contrário, mas hoje eu tenho uma visão diferente, mas eu sofri muito por conta disso, porque as nossas filhas hoje não estão conosco na igreja e nós sofremos muito com isso, eu chorei muito por conta disso, não estou feliz, mas eu creio que, como diz a palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu creio no poder de Deus, eu creio que o Senhor vai restaurar, o Senhor vai trazê-las de volta, é propósito de Deus e eu tenho certeza que Deus vai transformar, vai nos restituir. Porém, queridos, os nossos filhos, eles testemunham muitas coisas ruins. Nós damos a vida por conta de outras vidas que depois que elas se sentem bem, que elas acham que não precisam mais de nós, elas nos esquecem. Você dá uma vida por um propósito, você dedica o que você tem, você dedica seu tempo, você dedica seus bens, você dedica a sua alma, o seu espírito, as suas emoções por conta de uma pessoa, por conta de uma vida. Você vai de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, você se ajoelha, você ora, você jejua, você paga o preço por essas vidas. E no momento em que elas estão bem, que elas acham que não precisam mais de você, elas simplesmente se esquecem de você, se esquecem de nós, porque acham que nós não somos mais úteis para elas. Isso nos leva ao segundo motivo porque nós devemos crer que Deus não se esqueceu de nós e dos nossos sonhos. O segundo motivo é que Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. Houve uma época em que eu falava assim, se tirar a obra de mim, se tirar os discípulos, se tirar a igreja de mim, eu morro. Se tirar essa atividade, esse ativismo, essa correria, essa loucura de mim, eu morro. E verdadeiramente eu achei que eu tinha morrido. Eu passei muito tempo da minha vida achando que não tinha mais o que viver como mulher de Deus, como um instrumento nas mãos de Deus. Mas eu falo hoje porque eu sei que Deus nos tirou da nossa zona de conforto. Nós tínhamos um ativismo mesmo, nós tínhamos uma vida dedicada àquela obra. Porém, no momento mais difícil da nossa vida, em que nós não tínhamos mais como viver aquele ativismo, aquele movimento, nós ficamos sozinhos. As pessoas por quem nós mais nos dedicávamos foram as primeiras a nos deixar, as primeiras a nos abandonar. E nós ficamos, eu, meu esposo e as nossas filhas e os nossos familiares. Porque, queridos, Deus não permite que nós venhamos confiar no homem. Muitas vezes nós estamos confiando naquelas pessoas, nós acreditamos. E sabe o que é pior? Muitas vezes nós estamos idolatrando as pessoas. Porque Deus permite que nós sejamos bênção na vida daquelas pessoas e nós começamos a viver muito aquelas pessoas e acabamos nos distanciando de Deus. Você está entendendo? Porque nós tornamos o ativismo, nós tornamos até a obra de Deus uma idolatria. Nós idolatramos aqueles dons, nós idolatramos os feitos de Deus, idolatramos os milagres, nós idolatramos os sinais, as maravilhas, a prosperidade. Muitas pessoas acham que a prosperidade é o maior sinal do agir de Deus nas nossas vidas, mas eu e minha família podemos dizer que não é. O maior sinal do agir de Deus e da presença de Deus na nossa vida é que nós continuamos de pé, apesar dos tombos, apesar das quedas, apesar das decepções, apesar das dificuldades. E Deus usou pessoas, Deus usou um irmão, um bispo, um amigo nosso muito amado, que nós passamos um ano inteiro em que toda semana ele dava R$ 50 para nós. E aqueles R$ 50 a gente passava uma semana inteira com aqueles R$ 50. E nós somos muito gratos a Deus por isso, porque nós vemos que foi Deus que nos sustentou, foi Deus que nos manteve e nos mantém até hoje. Então Deus nos tira da nossa zona de conforto para que nós venhamos ver que é pela mão dele, é pelo agir dele.
Quando Eliseu falou para aquela mulher que ela teria um filho, ela saiu da sua zona de conforto, porque ela teve que enfrentar seus medos. Muitas vezes, nós, por conta dos medos e dos traumas, nós tememos viver o novo de Deus. Nós tememos arriscar, nós tememos sonhar, nós tememos ousar sonhar novamente. Mas eu quero te falar que não é tarde para você sonhar. Não é tarde para você acreditar que Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Que os sonhos de Deus e o máximo, o auge de Deus na sua vida ainda está por vir. Porque você está vivo é por conta disso, querido. Porque Deus ainda quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Podemos viver sem shopping, nós podemos viver sem compras, nós podemos viver sem maquiagem, porque agora a gente usa máscara, ninguém está vendo. Mas sem Deus nós não podemos viver. Sem Deus é impossível que nós vivamos. Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa certeza. Se tem algo de que nós podemos e carecemos ter certeza na vida, é de Deus, porque Ele não nos deixa. E o terceiro motivo, porque nós devemos acreditar que Deus não se esqueceu de nós e dos nossos sonhos, é que Ele quer ser honrado na nossa vida. E eu posso te falar que, mesmo sem toda a minha família estar congregando, nós vemos o agir de Deus. Nessa época de pandemia, nós temos visto o agir de Deus, nós temos visto Deus transbordar na nossa vida, nós temos visto a provisão de Deus na nossa casa, na nossa vida. Nossas filhas são meninas de caráter, sabe? Não é porque a pessoa não está congregando que ela não tem caráter, que Deus não está com ela. Ame aquelas pessoas que estão distantes, ame a sua família, ainda que ela não esteja com você. Ame, cuide, porque o mundo olha e julga. Se você realmente fosse um cristão, a sua família estava com você. Mas não, queridos, Deus tem o tempo de agir. Deus tem o tempo certo de fazer. E se você dedicou a sua vida em prol de outras pessoas, não foi em vão. Acredite que Deus ainda tem muito para fazer. Grandes coisas estão por vir. Você ainda vai ser um grande instrumento de Deus na vida de pessoas. Tem pessoas esperando por você. A Bíblia fala que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Deus quer ser honrado. Eu estou falando isso hoje, não é com dor, eu estou falando é com tanta alegria, porque eu vejo que Deus nos sustentou. Porque muitas vezes o que nós tínhamos dava apenas para uma ou duas pessoas, a gente repartia entre 4 pessoas e nós comíamos e nunca morremos de fome, nunca faltou nada, não teve um dia que faltasse comida na nossa mesa. Então, se você se dedica, se você serve a Deus, se você tem amor pelas vidas, faça para o Senhor, faça para Deus, porque o homem, ele não sabe reconhecer, ele não reconhece o seu sacrifício, ele não reconhece o amor que você tem por ele. Mas Deus, ele não se esquece. Tudo que você semeia no terreno de Deus, ele vai recompensar. A Bíblia fala que a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Então, não tem desgosto na bênção de Deus. A bênção de Deus é para trazer alegria. E se você está fazendo as coisas para o Senhor com peso, com dor, você não está no centro da vontade de Deus. Busque no Senhor, fala para Ele, Deus, eu quero fazer com alegria, porque hoje tudo que eu faço para o Senhor, quando eu dou um conselho, uma oração, quando eu acompanho uma pessoa, quando eu pago o preço, eu me ajoelho para orar, verdadeiramente apenas por amor e amor a Deus. Não podemos e não devemos esperar nada de ninguém. Aquela mulher sunamita, o filho dela nasceu, porém um belo dia o filho dela morreu. E ela foi aonde? Ela foi buscar ajuda em Deus, ela foi buscar ajuda no Monte Carmelo, onde estava Eliseu. O Monte Carmelo significa a presença de Deus. Quando você precisar de algo extraordinário, você não vai atrás das pessoas. Ela não pediu que o profeta fosse à sua casa, ela foi até onde ele estava, que era o Monte Carmelo, que significa a presença de Deus. Busque em Deus o milagre que você precisa. Busque em Deus a realização do seu sonho, porque não é tarde, querido. Deus não se esqueceu. Deus não abandonou. Deus não esqueceu daquele sonho que Ele colocou no seu coração. Tenha certeza que Deus vai fazer ainda grandes coisas. E hoje é o seu tempo, você está vivo, então é tempo. Não despreze essa situação, não despreze o momento, não menospreze o agir de Deus, porque a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Então, o momento que você está vivendo pode parecer loucura para que Deus venha usar a sua vida, mas o poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. É quando somos fracos é que somos fortes. É quando não tem mais nenhuma saída, é quando você não vê mais nenhum motivo, é quando você acha que não vai acontecer mais nada. Deus entra e fala assim: agora eu vou fazer, agora sou eu que vou fazer por meio da sua vida. Então creia, não desista, acredite que o sonho de Deus está chegando, a realização do seu milagre está chegando. Eu agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, que acreditam e que estão compartilhando. Eu sei que Deus está fazendo coisas maravilhosas. Eu só posso
agradecer a Deus e agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. Deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que está precisando. Que Deus te abençoe. Muito obrigada.